muitas vidas, um amor. Pelo Espírito, Amadeu. Psicografia de Renato Modesto. Capítulo 1 Revolução. Naquele dia inesquecível, 14 de junho de 1789, eclodiu a Revolução Francesa. Os revoltosos, inconformados com a excessiva pompa da corte, em contraste com a miséria do povo, invadiram a Bastilha e liberaram os prisioneiros. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tomaram conta das ruas de Paris. Mas não foi só de glórias esse dia grandioso. Foi também de sofrimento, injustiça e morte. Aproveitando-se do clima de guerra instalado na cidade, homens de mau índole e pouca fé passaram a matar, roubar e estuprar. Os pobres enfrentaram a selva em plena cidade das luzes, sentindo na carne a barbárie. Entre os feridos, Jean Valose era um dos mais prejudicados. Ferreiro de profissão, tentou defender-se dos saqueadores de sua casa munindo de uma foice, porém em vão. Eram muitos os assaltantes que, em pouco tempo, o dominaram. Um deles, homem forte, de cinzenta barba cerrada, acertou-lhe o crânio com uma pedra, deixando-o desacordado. Em seu delírio, Jean ainda pensou na esposa, Marianne, desprotegida no andar de cima, entre suas costuras e rendas. Grávida e frágil, ela não pôde opor resistência aos invasores. Raptada por Terence, o mais violento entre os bandidos, foi arrastada até a Place Vendôme, onde foi atirada a um coche e levada para longe, em direção ao interior do país. A noite alta quando Jean despertou. Sua casa e sua oficina estavam sendo consumidas pelas chamas, e foi-se esgueirando entre labaredas que ele conseguiu alcançar a rua. A dor que sentia então era indescritível. Tudo o que construirá durante anos estava sendo destruído. Contudo, isso não era o que mais o agoniava. A mulher, seu terno e querido amor, grávida de um filho tão esperado, que viria após anos de casamento e tentativas frustradas, tinha sido arrebatada por um desconhecido, um homem de quem só lembrava da voz áspera e grave, uma sombra do mal que se arrebatara sobre sua vida. Pobre e sem amigos que o pudessem auxiliar, Jean partiu pela cidade a esmo, perdido, magoado, impressionado com a injustiça que Deus fizera desabar sobre sua cabeça. A paisagem era de desoneração total. Incêndios esparsos coloriam o horizonte. Construções e estátuas, monumentos e igrejas haviam sido violados, alguns totalmente demolidos pela fúria dos tormentosos revolucionários. A guarda real era alvo preferido dos novos líderes da cidade e muitos nobres e cortesãos aguardavam em filas pela forca ou pela decapitação a fio de machado. Quanto sangue derramado naquele dia fatídico! Jean era, porém, o mais desgraçado entre todos os homens da França. Por ele, não haveria nenhum mal em trocar de lugar com os condenados. Guerras que revoluções são necessárias em certos momentos da vida sobre a terra. Mas o sofrimento é grande, o preço, alto demais. Quantos homens morreram, quantas crianças perderam seus pais. Havia, sim, o ideal, a bandeira de liberdade a guiar a sanguinolenta mão da revolução. No entanto, os objetivos não justificam nunca os meios. Não há perdão nem explicação para a fúria sangrenta daquele que, antes aprisionado, criticava o opressor. Jean era um homem honesto, temente a Deus, um verdadeiro cristão. Tinha pouco, é verdade, era daqueles que batalhavam dia a dia por seu pedaço de pão. Mas, interiormente, sentia-se rico porque possuía o que considerava o bem mais precioso da terra, Marianne, seu grande amor. Agora ele estava perdido e só. Não sabia como poderia suportar a dor da separação. Em seu peito, estava uma única luz a mantê-lo vivo, a esperança de encontrar o homem de voz rouca, o maldito ladrão que lhe arrancara, de um só golpe, a mulher adorada e o filho, ainda no ventre. À espera da luz. Luz que talvez não chegasse a ver, caso Marianne não suportasse as privações. Quiçá a violência do malvado agressor. Que ódio Jean Valose sentia. Mas foi o ódio que lhe deu alento para seguir andando, sem parada e sem rumo, as lágrimas escorrerem do rosto ao peito, um momento opressor em seu coração. A manhã chegou com certeza inesperado sobre a desolação, a fumaça dos canhões de incêndios. Quantos doentes, mutilados e desamparados perambulavam pelas ruas de Paris atrás de um prato de comida. A nova ordem encontrava-se longe de estar estabelecida. A monarquia desabava, mas girondinos e jacobinos, representantes da alta e da baixa burguesia, não concordavam com uma forma dele ocupar o lugar e digladiavam entre si. O tempo haveria de chamar heróis aqueles que, no momento, não passavam de homens,
Agentes humildes e simples das forças da vida e da história, perdidos ainda com a nova conjuntura, tal qual o escravo que não sabe o que fazer ao reconhecer a tão sonhada liberdade. Era um momento de caos, externo e interno. O mundo estava de pernas para o ar e o coração de Jean Valloise, aos pedaços.